eu sou Vanessa Henrique do canal Educavox, seja você muito bem-vindo aqui. Se você já conhece o canal, que maravilha ter você por aqui. Se você ainda não conhece, tem bastante material publicado e bastante material que ainda será publicado falando sobre educação, neuroeducação, psicopedagogia, enfim, sobre a área educacional. Isto serve para educadores, gestores educacionais e também serve para as famílias que têm aí os filhos em idade escolar, que têm os filhos que estão passando por processo de escolarização e que têm o desafio bem complexo que é educar crianças, jovens, enfim. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa bastante interessante que eu tenho percebido que é um ponto frágil ainda para muitas famílias dentro das suas casas, que é como eu faço para ajudar o meu filho ou a minha filha nas tarefas dadas, no ensino remoto ou nas lições que ele traz de casa. Como que eu faço para ajudar? Até que ponto eu ajudo? Até que ponto eu atrapalho? Eu dou a resposta? Eu não dou a resposta? O que eu faço? Como eu me comporto? Como eu, como pai, mãe, algum familiar, posso me tornar um elemento importante no processo de escolarização das crianças, tanto quanto eu sou importante no processo de educação das crianças. Primeira coisa, educação é o tudo. Aquilo que eu aprendo em casa, o jeito que eu me comporto nas instituições onde eu frequento, instituição religiosa, no esporte, na família, na escola, como eu me relaciono com o mundo, a minha postura, as minhas atitudes, isso tudo é educação. Escolarização é você ter um sistema educacional organizado para que os conteúdos historicamente construídos se transformem em conhecimento e eu aprenda a lidar com tudo isso na minha vida cotidiana. Então são processos que se completam, caminham lado a lado num período longo de vida das crianças, então eu preciso ter esta clareza. E agora, com a pandemia, as coisas deram uma misturadinha, Deu uma bugadinha na cabeça da gente, tanto como pai e mãe, como professor. Veja, o professor ele tem que propor coisas que vai para dentro da casa das crianças, através do ensino remoto ou através da lição de casa, e nessa proposta ela tem que ser clara o suficiente para que as pessoas que estão recebendo essa proposta tenham condição de realmente aprender, de realmente lidar com aquilo que está sendo proposto para construir conhecimento. Uma das coisas que todos nós precisamos ter clareza é que o jeito de ensinar mudou, mudou e precisava mudar e ainda precisa mudar mais. Tem muitas coisas que ainda precisam ser melhoradas e qualificadas no ensino. Isto é óbvio, é o óbvio ululante. Muitos de nós aprenderam através de uma educação cartilhesca. O que é isso? Eu mesma fui alfabetizada com a cartilha da Mimi. Alguém mais foi alfabetizado com a cartilha da Mimi, com a cartilha Caminho Suave e outras tantas cartilhas que tinham por aí. Antigamente, na educação muito antiga, acreditava-se que as pessoas tinham que copiar e copiar e copiar até elas aprenderem. Acreditava-se que o professor era o detentor de todo o saber e o aluno era passivo, era um mero receptor. Então, por muito tempo, a educação foi desse jeito. E quando você não aprendia, você era punido, ou era taxado como incapaz, como burro e assim por diante, Todos aqueles adjetivos lindos. Tinha palmatórias, tinha castigo atrás da porta, um show de horrores. Vamos combinar. E as coisas mudaram, graças a Deus que mudaram. Quando eu fiz magistério, de 94 até 98, eu aprendi a ser professora através de estratégias e metodologias das quais eu não tinha sido educada. Só aí nós temos um imbróglio. Porque o que acontece? Geralmente, e é da natureza humana, a gente repete as coisas que aconteceram com a gente. E muitas outras que foram formadas no magistério, com certeza tiveram essa ruptura. Eu mesma aprendi a ser professora dentro do famoso construtivismo. Diante disso tudo, como é que eu faço para ajudar o meu filho? Primeira coisa, eu preciso ter clareza de que o meu filho não vai aprender igual eu aprendi. Eu aprendi, por exemplo, quando eu errava uma palavra escrita dentro de um texto, a professora fazia eu copiar essa palavra 10 vezes embaixo.
Isso quando ela estava gentil. Era assim que funcionava. Hoje em dia não é mais assim. A gente tem muitas outras estratégias onde a gente põe o aluno como centro do próprio processo de ensino e aprendizagem. Porque essa é a proposta. Aquilo que eu vivencio, que eu experiencio, aquilo eu importo para dentro de mim como conhecimento. E o objetivo do conhecimento, o objetivo da escola é educar os alunos integralmente. Então não é simplesmente aprender as regras de ortografia ou a fazer continhas e sair vomitando isso por aí. Não é. Eu saber, por exemplo, porcentagem, onde eu vou usar a porcentagem? Quando eu quero comprar uma televisão e eu vou fazer o cálculo para saber se o meu dinheiro vai dar, eu considero a margem de desconto que a loja está oferecendo, faço o cálculo para saber se não tem ninguém me passando a perna, se o dinheiro que eu tenho vai dar. Então, a gente usa o conhecimento que a escola organiza para a gente navegar melhor dentro da sociedade e lidar com os desafios do cotidiano de uma forma mais qualificada. É para isso que serve a escola. Mamãe e papai, tenham clareza, teu filho não aprende mais do jeito que você aprendeu. Então não adianta você dizer assim, essa professora tá viajando. No meu tempo, o seu tempo é agora. O seu tempo como pai e mãe é agora. Então, veja como as coisas estão acontecendo, converse com a professora do seu filho, entenda qual a proposta, se você ainda não conseguiu entender, para você poder realmente contribuir. Então, esse é o primeiro ponto. Tenha essa clareza. As estratégias de ensino que as professoras, os professores estão usando, não são os mesmos que os seus professores usaram com você, ainda bem. Ainda bem. Quando a gente fala de processo de ensino e aprendizagem, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que nós temos dois atores neste processo. Quem vai propor as estratégias de ensino e vai organizar o caminho para que o aluno vivencie, experimente o conteúdo e transforme em conhecimento? É o professor. Quem é que vai aprender? Obviamente, o professor aprende porque ele está sempre aprendendo. Aliás, a época em que o professor tem aprendido é essa época de ensino remoto por conta da pandemia. A escola nunca mais será a mesma. Assim espero, porque a gente sempre pode ser melhor. Ensinar mais e melhor os nossos alunos, nos tornando profissionais melhores. Agora veja, o ensino e aprendizagem, ele é uma via de mão dupla. Ele vai na hora que o professor propõe o ensino e ele volta na hora que o aluno interage com esse conteúdo e aprende. Só que agora, os alunos, eles não estão no contato direto com o professor. Eles estão tendo um contato com aquilo que o professor propõe de um jeito diferente, que é através do ensino remoto. Seja ele com vídeos, Google Sala de Aula, WhatsApp, Facebook, enfim. Com as ferramentas que os alunos conseguem acessar, ou seja ele através de material impresso, de aulas na TV, enfim. A gente tem uma série de modelos rolando aí, porque realmente as escolas precisaram se adaptar àquilo que a comunidade escolar consegue acessar. O professor está propondo, só que está chegando aí na tua casa e você vai ter que fazer a sua parte nisso tudo. Qual é a sua parte? Qual é a parte que cabe ao aluno e à família do aluno nesta contrapartida? Presta atenção. O ensino, ele é organizado pelo professor. Ele é proposto pelo professor. O que o aluno tem que fazer? Ele tem que interagir com a proposta para que ele consiga aprender o que está sendo ofertado. Agora, olha só. De que forma ele tem que interagir com isso? E é aí que entra o papel da família. Veja, primeira coisa, estabelecimento de rotina. O seu filho tem tarefas para fazer no ensino remoto, no híbrido, no presencial, todos os dias. Se ele leva alguma coisa para dentro da tua casa, você, pai e mãe, precisa assegurar que ele tenha tempo e espaço para conseguir executar aquilo que é da responsabilidade dele. Agora, nós precisamos considerar que as crianças estão em desenvolvimento. Esse desenvolvimento, ele tem a parte que as crianças conseguem fazer mais coisas sozinhas e a parte que as crianças conseguem fazer menos coisas sozinhas, que é a heteronomia, onde a criança precisa que o adulto oriente e supervisione ela o tempo todo. E essa heteronomia, à medida que a criança vai evoluindo e aprendendo, ela vai desenvolvendo a autonomia, que é a capacidade de lidar com as coisas de maneira autônoma, ou seja, sozinha.
onde ela consegue desenvolver habilidades e competências suficientes para que ela execute aquilo sozinha. A gente tem o desenvolvimento humano que começa quando a gente nasce e vai até o momento que a gente parte. A gente tem um período que é do desenvolvimento infantil, onde as crianças estão extremamente aptas a aprender. Então, quanto mais oportunidades de aprender a gente ofertar, mais elas aprendem. Só que criança não sabe fazer escolhas. Então, nós adultos precisamos fazer algumas escolhas por elas. Quais escolhas? Primeira coisa, separe um momento do dia que seja melhor para o teu filho estudar, e se ele precisar da sua ajuda, tem que ser um momento que você esteja disponível ou que alguém da sua família possa fazer esse papel. Um irmão mais velho, um avô, uma avó, um tio, um primo. Quem é que pode ajudar ele na lição de casa ou nas tarefas dadas do ensino remoto? Definir a pessoa ou as pessoas que vão poder fazer isso. Vou definir o local da minha casa. Não dá para prestar atenção na aula da professora com o desenho passando na TV, com o videogame ligado. As crianças precisam aprender a ter foco, a colocar atenção nas coisas, e isto é ensinado, precisa ser ensinado. E o professor faz isso quando está lá na escola, e a mãe faz isso, ou o pai ou a família, quando a criança está em casa. Na hora de estudar, ela precisa fazer isso, ela precisa estar num lugar tranquilo, tenha o menos barulho possível e o menos de interferências externas possíveis, que ela tenha um horário fixo. Ai, Vanessa, mas eu não consigo, eu trabalho alternado e coisa e tal, sem problemas. Mas então você vai estabelecer um horário e um dia, ou um período do dia, ou 2 períodos no dia. O que importa é estabelecer. A criança sabe que todas de segunda a sexta, das 8 às 9h30, ela vai sentar com X pessoa para estudar as tarefas dadas no ensino remoto. Ponto. Eu só estou em casa à noite, então eu preciso fazer isso com ele à noite. Ótimo. E quando eu chego em casa, eu preciso tomar banho, eu preciso fazer a janta, eu preciso blá 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 blá. Enfim, preciso fazer uma rotina. Só posso às 8 da noite. Ótimo. Então, das 8 às 9 da noite, eu vou sentar com meu filho, eu vou estudar. Das 20 horas até as 21 horas, eu vou sentar com ele e nós vamos fazer as tarefas. E aí, inclusive, eu posso dizer a ele, amanhã você tem outras tarefas para fazer. Essa daqui você consegue fazer sem mim. Você consegue fazer sozinho. Então, quando eu chegar do trabalho, você vai mostrar para mim a tarefa que você fez e as que você não conseguiu fazer sozinho, eu vou ajudar a você. Agora, outra questão, como eu ajudo? Você que é pai, que é mãe, nem sempre é professor também. Aqui em casa meu filho tem mãe, mas uma mãe professora. É um outro contexto. Agora, você pode ter qualquer outra profissão. Não tem problema. O que você precisa saber para ajudar o seu filho ou filha a fazer as lições propostas, as tarefas propostas? Como é que eu ajudo? Eu ajudo dando a resposta pronta? Não, eu não ajudo dando a resposta pronta. E olha, eu vou contar um segredo a você, se você ainda não percebeu, mas não conta para ninguém. As crianças, com as mães e os pais, elas sabem que é mais fácil que eles ofertem a resposta pronta, porque aí eu já acabo rápido isso aí que tem que fazer. E aí eles vão se usar disso. Então eles vão fazer muitas vezes choradeira, birra, charme e muitas outras estratégias que as crianças usam para conseguir o que querem em casa, na escola, em qualquer lugar. Agora, você precisa ter clareza que ela usa isso e dizer, olha, você precisa fazer. Eu estou aqui com você, mas essa tarefa é sua. Então, quando ele te perguntar, eu não lembro, eu não sei fazer, eu não consigo. Consegue sim. Consegue. Se a sua professora passou, é porque você consegue. Mas eu não sei que letra pôr, eu não sei como calcula, eu não sei como... Eu li, mas não entendi. Então, vamos ler de novo. Leia em voz alta, preste atenção, me explica o que você entendeu. Então, quando o seu filho pedir ajuda, pedir para você dar a resposta a ele, pergunte o que você entendeu daí. E aí ele vai dizer para você o que ele entendeu. E se ele disser para mim assim, mas eu não entendi nada. Tudo bem, então vamos começar do começo. Leia o que está pedindo, vamos organizar as ideias. Você entendeu isso? Você entendeu aquilo? Então a gente precisa devolver para eles as perguntas, devolver o desafio, porque é só assim que ele vai vivenciando, experienciando e lidando com aquele conteúdo proposto a ponto deste conteúdo virar conhecimento. Este é o papel do pai e da mãe, não é explicar e dar aula no lugar do professor. A gente sabe
sabe que a família não tem este papel, mas a gente não pode, neste momento, muitas escolas, muitas redes de ensino não puderam voltar presencialmente ainda. E algumas que puderam voltar ainda estão em regime de escalonamento. Então é óbvio que a relação do aluno com o professor ainda não foi totalmente estabelecida. Estamos em um novo modelo. Precisamos ter a clareza que cada um precisa fazer a sua parte. O professor ofertou, ele organizou o ensino para que chegasse até o aluno. O que o aluno e a família precisa fazer? Cumprir com a proposta que o professor está fazendo para que o conteúdo seja experimentado e vivenciado e se torne conhecimento. Vamos retomar, hein? Estabelecer de rotina, de dia, de horário e manter. Eu digo sempre que mais importante do que determinar algumas coisas, escolher algumas coisas, é sustentar essas escolhas. Então, se você estabeleceu que você vai estudar com seu filho todo dia das 19 às 20 horas, todos os dias das 19 às 20 horas precisamos sentar e estudar. Ai, mas eu tô cansado, ai, mas eu tô isso, ai, mas eu tô aquilo. É lógico que imprevistos acontecem, só que esses imprevistos não acontecem todos os dias. Então, às vezes a gente tá cansado, mas a gente precisa sustentar. Este é o segredo. É o segredo para criar hábito, criar responsabilidade, desenvolver autonomia. Esse é o segredo. Eu escolho boas coisas, boas estratégias e sustento. Sem essa sustentação, você pode escolher a melhor estratégia do mundo. Se você não conseguir sustentá-la, vai pro saco, vai pra casa do chapéu. É assim que vai funcionar. Uma outra coisa que as famílias precisam aprender a fazer é usar, é se relacionar com o professor de uma maneira harmoniosa. Que isso, Vanessa? Às vezes, as tarefas chegam para as famílias executarem junto com as crianças e isso deixa os pais doidos da vida, porque eles não sabem fazer, eu não sei fazer, não consigo fazer, e aí eu fico nervoso, eu tenho tanta coisa para cuidar e coisa... A gente sabe. E as coisas não estão como estão porque nós resolvemos fazer isso. Não, todos nós estamos tendo que nos adaptar à realidade que está imposta pela pandemia. Então vamos lidar com isso da melhor forma, de uma forma inteligente e harmoniosa, para que todos nós saiamos ganhando disso tudo. Então, toda vez que aparecer uma tarefa, uma lição, algum conteúdo que o seu filho não tenha conseguido entender e que você não tenha, por algum motivo, condição de explicar e ele não entendeu e eu não consigo explicar, não lembro como faz isso, enfim, não tem problema. Ensine o seu filho a devolver isso para o professor, porque isso também é ferramenta de trabalho para o professor. Isso também é foco de trabalho. Então, quando um aluno traz, olha, professor, eu não entendi como é que a gente faz a adição, o que vai acontecer? A professora sabe que aquela estratégia que ela propôs para aquele aluno não funcionou. Então, o que ela faz? Ela lança a mão de uma outra estratégia para que ele aprenda. E se tiver que lançar a mão de outra, ela vai lançar e assim por diante. Só que o que o aluno precisa aprender? A retomar com o professor aquilo que ele não entendeu. E isso precisa muitas vezes ser estimulado pelos pais. Não adianta ir bravo. Nós não estamos um contra o outro. Isso precisa ficar claro na cabeça da gente. E é importante que as crianças aprendam a buscar formas de resolver aquilo que elas não conseguem resolver sozinhas. Isto também é aprendizado. Então volta lá com a tua professora, com o teu professor, pergunta para ele o que você não entendeu porque a mamãe não conseguiu te explicar. Sem problemas. E aí ele vai voltar, a professora vai perceber que realmente ele precisa de uma outra estratégia, de um outro caminho para aprender aquilo que está sendo proposto. Então, isto não é problema. Isto faz parte do processo de ensino e aprendizagem. E a gente precisa aprender a tratar isso com um pouco mais de naturalidade. Relembrando, 3 pontos principais para os pais ajudarem os seus filhos a estudar em casa. No ensino remoto, com as lições de casa, no ensino híbrido, qualquer coisa. Eu vou agendar dias e horários onde eu ou alguém da família vai sentar com essa criança em um ambiente calmo e tranquilo, longe de coisas que podem destruir a atenção do aluno. Vou colocar ele nesse ambiente, vou reservar dia e horário, vou parar o que estiver fazendo e vou cuidar disso junto com ele. Fiz isso,
Na hora que aparecerem as dúvidas, como é que eu vou fazer? O que eu souber ajudar, eu vou ajudar. O que eu não souber ajudar, eu vou dizer para o meu filho buscar a ajuda do professor. Eu vou ensinar isso a ele. Volta lá e pergunta para o seu professor aquilo que a gente não conseguiu entender juntos. Ok, faz parte do processo. Se a criança começar com fricote, porque não quer fazer, porque tá cansada, porque eles vão tentar fugir da responsabilidade, é natural. Toda vez que você tem um desafio que te tira da acomodação, a gente tende a rejeitar. Então eu vou dizer para ele, não, vamos pensar juntos, vamos fazer de novo, leia de novo. Ai, mas como é isso? Como você acha que é? Devolve a pergunta. E aí você vai interagindo. A professora disponibiliza vídeos. Assista o vídeo de novo, leia de novo, veja de novo e de novo e de novo e quantas vezes forem necessárias. Mas isso é muito cansativo, Vanessa. Eu não tenho paciência. A questão não é ser cansativo ou ter paciência. A questão é prioridade. A educação do seu filho é prioridade? Ela é importante? Você tem a educação do seu filho na sua lista de prioridades de vida? Se você tiver, então esqueça o cansaço e a paciência. Lide com o que tiver que lidar. É assim que é. Nós vamos fazer o que tiver que fazer, mas nós vamos fazer dar certo. Então, foco nas possibilidades e foco na solução, nunca no problema. Espero ter ajudado. Se você gostou do vídeo, deixa o seu curtir aí, se inscreva no canal. Se você acreditar que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, compartilha. Vamos fazer o conhecimento rodar para que a gente consiga se qualificar e lidar melhor com as questões da vida. Um grande abraço e até o próximo vídeo.